o principal ponto para qualquer mudança na vida é a reflexão. Vida bloqueada, as coisas não acontecem, ou quando acontece, acontece de maneira desagradável, de forma que você não espera, planejamentos que saem do controle, né? Tudo isso é preciso que paramos para refletir sobre o porquê essas coisas acontecem. E hoje eu trago aqui nessa live de hoje, né, as 6 emoções que interferem no desenvolvimento da vida e deixa a vida totalmente estagnada, bloqueia a vida de uma pessoa. E quando eu falo de bloqueio, é de bloqueio da vida mesmo. A pessoa não consegue se desenvolver emocionalmente. A pessoa, quando eu falo de desenvolvimento emocional, desenvolver emocionalmente, é a pessoa ter um equilíbrio diante de todas as situações que estão acontecendo na vida, né, que está acontecendo diante dos desafios. Não consegue se desenvolver nos relacionamentos, sempre acontece algo que desestabiliza a vida emocional no relacionamento. Às vezes não consegue se desenvolver na vida profissional também. Nem sempre acontece alguma coisa que traz aí essa estagnação da vida profissional. E eu venho aqui nessa série de lives que eu venho fazendo, falando sobre comportamento humano, sobre os padrões comportamentais, por que isso acontece na nossa vida. E hoje eu venho falar das 6 emoções. E a primeira dela na verdade, eu falo emoção, mas é o sentimento por trás do fato que acontece. Um dos problemas que causa uma emoção de falta de direcionamento é correria. A correria, e quando eu falo de correria, é correria do dia a dia. Sabe aquela vida corrida? Que você não tem tempo de parar, nem para olhar para você mesmo. E eu não estou falando aqui de não se cuidar no dia a dia. Às vezes, pessoas são extremamente vaidosas, que se cuidam baseado na vaidade, mas emocionalmente não para olhar as suas próprias emoções. E o que é isso? Parar momentos do dia e se perguntar por que eu estou sentindo algumas emoções que traz tanta correria. E essa correria, ela vem por trás dessa correria, tem uma pessoa que busca por um objetivo e ela se dedica total na correria. Não porque essa correria, porque ela não consegue encontrar parcerias, não consegue encontrar, às vezes, um reconhecimento de alguém que poderia ajudar. Não consegue, às vezes, encontrar um parceiro de negócio. Ou, às vezes, a correria para sobreviver porque não tem um apoio de alguém que está ali do lado para crescer na vida. E essa correria, ela é uma falta de direcionamento da essência, falta de direcionamento de quem nós de fato somos em essência, porque como eu sempre falo, né, baseado quando estamos em desequilíbrio e estamos com uma ligação muito forte com a nossa personalidade, com quem somos, em persona, com a personalidade que nós precisamos desenvolver desde a infância e que nos tornou, né, essa pessoa que somos hoje, quando estamos nesse desequilíbrio ou quando estamos identificados, que eu falo a palavra identificado com uma personalidade, sim, vem essa correria do dia a dia que causa uma falta de direcionamento. Essa correria vem atrás de uma falta de direcionamento.
E por que uma pessoa não tem direcionamento? E muitas vezes a pessoa ela tem a certeza que está no caminho certo, a certeza que está no negócio certo, a certeza que está com uma vida direcionada de forma precisa, mas ali não se desenvolve e sempre tem que recomeçar alguma coisa. Essa falta de direcionamento, eu falo que ela vem pela falta da identidade pessoal, a identidade em harmonia com a essência divina que há em cada um de nós. Porque a personalidade traz com ela o ego que precisamos criar em nós. E quando eu falo de ego, eu estou falando de perfeccionismo, eu estou falando de possessividade, eu estou falando de realizações, uma pessoa realizadora que quer realizar tudo, que precisa realizar através da força do trabalho. Eu estou falando de uma pessoa que planeja demais mentalmente, que tem muita ansiedade. Então, todos esses são perfis baseados na personalidade, no ego da personalidade. E quando eu falo de identidade em essência, eu estou falando de uma pessoa que não é perfeccionista, mas é responsável. De uma pessoa que não é muito possessiva, mas ela é empática, ela tem empatia. E é diferente da possessividade, porque a possessividade, quando a pessoa não tem direcionamento, ela fica numa correria que ela quer que o outro faz, ou ela mesma vai lá e quer fazer tudo. Se torna possessiva porque ela quer entregar demais, só que não precisa disso quando está em harmonia com a essência. Porque em harmonia com a essência, essa pessoa vai fazer todos os trabalhos baseados na empatia. E ao invés de ser uma pessoa realizadora, sabe aquela personalidade do realizador, aquela pessoa que tem que realizar, que é tão independente, que sofre por trás da independência, ao invés de ser um realizador, ser uma pessoa que tem um equilíbrio, um foco, que tem uma identidade baseada em tranquilidade. E essa tranquilidade traz para esse indivíduo, que está em harmonia com a essência, tem uma identidade baseada na essência, traz para ela criatividade. Sai dessa falta de direcionamento, dessa correria do dia a dia para ter criatividade. Quando temos criatividade, não precisamos ter correria na nossa vida. A correria, se você tem correria, se a sua vida é um turbilhão, tem pessoas que têm o prazer, eu falo porque eu já cheguei, já passei por esse ponto, de ter o prazer de dizer, você tá bem, tô ótima, tô na correria. Aí pergunta, como é que você está? Na correria do dia a dia, eu não consegui fazer na correria. E essa correria aqui, às vezes, a maioria das pessoas acha que é uma correria, é sinal de que está produzindo, mas a maioria das vezes, uma pessoa que está na correria não está produzindo. Porque é totalmente o contrário. Quando estamos em harmonia com a essência divina, não precisamos de correria, precisamos de direcionamento. E esses direcionamentos, eles estão na essência divina que há em nós. Então, um dos pontos que interfere no desenvolvimento e deixa a vida de uma pessoa bloqueada, que a pessoa acha que tem que fazer uma correria, que tem que correr, que tem que trabalhar muito para sim alcançar um objetivo, é completamente ao contrário. Essa correria é sinal de que há uma desarmonia com a essência. E sim, estamos, esse indivíduo, ou quando estamos em correria, estamos identificados com uma personalidade que precisamos criar para sobreviver. E eu falei aqui de correria. Quando eu falo de correria, é aquela mente que está assim, a pessoa que está querendo resolver muitas coisas. E o segundo ponto é trabalhar muito, que é diferente de correria, mas quase a mesma coisa, mas aqui, na análise comportamental, no treinamento comportamental, eu
diferencio essas duas coisas. Porque a pessoa que fica na correria, ela não trabalha muito e está com falta de direcionamento. E quem trabalha muito não está tão bem no caminho certo porque está com falta de propósito. Porque a falta de propósito faz a pessoa trabalhar muito. Porque quando estamos no propósito, estamos em harmonia com a essência divina que há em nós. E na harmonia da essência divina que há em nós, independente do que você segue, independente da religião, independente do que você faz, é independente, é uma questão de sentimento, é uma questão de identidade. Eu falo é criar uma identidade de quem você é em essência. E quando uma pessoa sai desse vínculo com a personalidade, né? Dessa experiência vivida só com a personalidade e entra na essência de quem ela é em virtude, elas têm sim um propósito de vida. Essa pessoa ela se reconhece como essência fazendo aquilo que ela veio aqui nesta vida para fazer em propósito. E ela não precisa mais correria e nem precisa mais trabalhar muito. Porque a correria é falta de direcionamento, trabalhar muito é falta de propósito. E o terceiro ponto aí vem, é muito seguido um do outro, né? E que somente quem para questionar isso consegue entender. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. O outro ponto é o não reconhecimento. A pessoa não sentir que é reconhecida. E a maioria das pessoas que tem correria e trabalha muito, pior. Isso é óbvio. Quem vive na correria e quem trabalha muito não é reconhecido. Porque reconhecimento não é correria e nem trabalho duro, trabalhar muito. Quando eu falo de trabalhar muito aqui, eu estou falando de pessoas que têm faz N coisas para aumentar o seu financeiro, sua vida financeira, mas acaba trazendo cada vez mais problema. E eu falo por uma experiência própria. Quando eu venho aqui falar, eu falo de experiência própria. Que eu já fui assim, a correria fazia parte da minha vida e eu me sentia bem, porque era aquela personalidade. Eu tenho uma personalidade, né? Já reconheço a minha personalidade, que é de realizar. Então, eu era realizadora, mas era uma realizadora não com a minha essência, mas com a minha personalidade. E a minha personalidade tinha muita vaidade, tinha muito querer fazer as coisas, né? Muito planejamento, eu sempre fui muito planejadora. E aí toda a minha personalidade de planejadora e a minha personalidade de realizadora fazia com que eu trabalhasse muito, com que eu tivesse muita correria e não tinha reconhecimento. Porque pode perceber, pessoas que são reconhecidas como pessoa ou profissional são pessoas que estão em tranquilidade, em paz. As coisas fluem, as coisas estão de fato acontecendo. Mas por que as coisas acontecem para essa pessoa? Porque ela tem um equilíbrio, ela sabe quem ela é. Então, esse é o terceiro passo, o não reconhecimento. E a falta de reconhecimento é a falta de alto valor. Porque o reconhecimento não está fora de nós, está em nós. Se eu me reconheço como uma essência divina, se eu me reconheço que sou um ser em essência, que tenho virtudes da empatia, que tenho virtudes da responsabilidade, que tenho virtudes da serenidade, que eu tenho virtude aí de criatividade, se eu me reconheço como um ser dessa forma, um ser que tenho essas essências, essas virtudes fazem com que eu ande em princípios da vida.
essas virtudes é coerência com a vida. E aí, com essas virtudes, se eu me reconheço, eu sei o meu valor. Isso é alto valor. E se eu sei o meu valor, eu me reconheço em congruência com a vida, em harmonia com a vida. Eu não vou precisar, voltando para os 2 primeiros passos, eu não vou precisar trabalhar muito e não vou precisar fazer correria. Por quê? Porque o alto valor, pessoa que sabe o seu valor em essência, sabe qual é o seu propósito. E pessoas que sabem o seu propósito têm direcionamento. Não precisa sair pulando de galho em galho. Como eu estava falando, por experiência própria. Eu era uma pessoa que tinha um monte de negócios e queria fazer negócios e tá, eu tinha um espaço e aí era salão, era um monte de coisa. Nada contra isso. Só que me colocando no momento que eu estava, na vida que eu estava no momento, com o que eu estava tendo de resultado da minha vida emocional, estava doente. Na minha vida física, eu estava cansada. E na minha vida espiritual, eu estava desconectada. Então, o que eu estava? Se eu estava cansada, desconectada e sem direcionamento, eu estava numa vida de correria, de muito trabalho e sentindo emocionalmente. Chegava ao final do dia cansada e falava, por que eu mereço receber mais? Eu mereço ser mais bem paga. Eu mereço que alguém chegue para mim e veja que eu tenho potencial e sim me dê valor como profissional. Eu mereço que alguém veja o meu esforço. Eu mereço ter um relacionamento que seja agradável. Eu mereço me conectar com pessoas que vai trazer para mim um desenvolvimento profissional, parceiro que entenda, que tem a mesma visão de vida que eu. Porém, a minha visão de vida não estava congruente com a essência. Então, o que eu trazia para mim, quando eu estava ali nessa correria, nesse trabalho duro, e me sentindo que não estava reconhecida, o que eu atraía para mim era pessoas que estavam na mesma vibração. E automaticamente as coisas aconteciam na minha vida da forma que acontecia na vida daquelas pessoas, e automaticamente a gente tinha problemas. Eu atraía muito problemas para minha vida. O quarto ponto, né? Eu falei aqui que os pontos que interferem no desenvolvimento e deixam a vida bloqueada, o primeiro deles é correria, trabalho duro, não reconhecimento, falta de reconhecimento, vamos falar, né? Falta de reconhecimento. E o quarto ponto é ansiedade. Ansiedade para que as coisas aconteçam. Sabe, eu tenho uma ansiedade, eu quero que isso vai acontecer e começa a querer que a coisa aconteça daquela forma. Ansiedade com medo de não dar certo. Ansiedade porque tenho que fazer isso, porque daqui 5 anos vai estar diferente. Acredite. Quem tem harmonia com a essência, quem vive em harmonia com a vida, não precisa de ansiedade. Tudo acontece no devido momento. Não precisa estar ansioso para estar lá no futuro. Não precisa mesmo, porque tudo vai se encaminhar, tudo vai acontecer. E quando eu falo aqui, parece que é muito simples, parece que é muito fácil. Fácil não é. Simples é, desde que você esteja fazendo, mudando essas emoções internamente de maneira certa. E como que faz essa mudança de maneira certa? Eu vou falar no final dessa live um pouquinho do que é entrar nessa harmonia. Mas vamos continuar aqui falando desses pontos que interferem e bloqueiam a vida. Repito, correria bloqueia a vida da pessoa e não deixa você chegar a algum lugar. Trabalho duro, falta de reconhecimento, sentimento, sentindo assim, eu não sou reconhecida. Poderia, às vezes,
Um exemplo, você faz um trabalho e depois você para e pensa, nossa, trabalhei tanto, poderia ter sido mais reconhecida, poderia cobrar mais isso aqui, mas também a gente está vivendo um momento, aí vem aquela vozinha tentando amenizar as coisas. Mas também a gente está vivendo assim, e se eu fizer mais um curso, geralmente a pessoa fala assim, se eu fizer mais um curso, eu vou tornar uma profissional melhor, e aí eu vou poder comprar melhor. Se eu comprar tal móvel para o meu negócio, eu vou poder cobrar mais. Se eu fizer parceria com fulano, eu vou ter mais autoridade. E isso é uma grande ilusão. Porque quando estamos na harmonia com a vida, essas coisas acontecem de maneira natural, porque a vida é naturalidade. E aí, essa ansiedade de querer fazer algo, de querer ter um resultado, porque o final de tudo isso é porque a pessoa quer ter um resultado diferente na vida, quer sair daquele ciclo de repetição, ter um resultado diferente. Essa ansiedade é falta de equilíbrio com a alma, com a essência, é falta de equilíbrio espiritual com quem ela de fato é em essência. E eu estou falando aqui de falta de equilíbrio espiritual sem dogma nenhum. Estou falando de aqui, em questão de sentimento, em sentir o seu potencial em pessoa. Às vezes eu vejo a maior dificuldade das pessoas é as pessoas encontrar nela mesma o seu valor. Sempre se coloca em uma posição onde ela é pequena. Mas como? Se a essência da vida, quando eu falo de vida em abundância, ela é abundância, como você se sente pequeno? Não é congruente. Então, é sentir, é trazer esse equilíbrio para a vida espiritual, para sair dessa ansiedade de querer resolver as coisas a todo custo, de querer resolver, de querer dizer, eu vou conseguir resolver. E aí, esses 4 passos que eu falei até agora, correria é falta de direcionamento, trabalho duro é falta de propósito, não reconhecimento, você sente que não é reconhecida, é falta de autovalor, é porque você não está sentindo, tendo o seu próprio reconhecimento. E a ansiedade é falta de equilíbrio espiritual. Então, são esses 4 passos. Falta mais 2. E qual é o quinto? O medo. Né? O medo ele vem seguido aí desses 4 passos. O medo, e o que é o medo? A ansiedade é algo que você quer fazer, quer conseguir, vou lá, vou fazer, e aí vai para a correria, vai para o trabalho duro, se sente não reconhecido e fala, vou fazer mais um curso, eu acho que eu preciso de mais conhecimento, eu acho que preciso de buscar mais estudos, e vai por quê? Porque acha que não é reconhecido, porque ainda não está no patamar de alguém, né? E às vezes eu vejo assim, muito a pessoa julgar que o outro é melhor. Mas fulano tem assim, não precisa fazer, tá com a vida equilibrada, mas também herdou, mas também tem facilidade. Não, a vida é vida em abundância para todas as pessoas. Nós precisamos nos colocar na nossa posição de essência. E essa posição, ela está baseada nas virtudes que a essência tem. Volto a repetir. Virtude de sabedoria, a virtude de responsabilidade, virtude de empatia. E quando eu falo de empatia, eu estou falando de todo o contrário lá das personalidades, né? Do ego da personalidade. Virtude de inovação, de saber que tem a inovação em todos nós, a virtude da criatividade, virtude aí de liderança, é uma virtude que há em nós. Todas essas virtudes eu estou falando, baseada na personalidade, ela já existe em nós, mas precisamos entrar em harmonia
com a nossa essência. E aí sim, sair desses padrões, né? Desse desequilíbrio aí, desses bloqueios, porque é um bloqueio que interfere na vida. Correria, trabalho duro, não reconhecimento, ansiedade, medo. E o medo é falta de confiança. E quando eu falo de medo, falta de confiança, é falta de confiança em quem você é. Então, o medo faz com que você trabalhe muito porque você não, eu acho que não é o momento de eu fazer uma parceria. Ou eu vou trabalhar muito porque eu vou encontrar alguém para fazer uma parceria. Ambos é bom, mas em equilíbrio. Quando uma pessoa tem uma autoconfiança, sabe quem ela é em virtude e está em harmonia com a vida, sim, as coisas acontecem. Então, a falta de confiança, ela vem através do medo. Uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que sente que não está sendo reconhecido pelo potencial que ela tem. Uma pessoa que trabalha muito e tem correria na vida, que é aquela pessoa que fala, eu tô na correria aqui, não deu tempo nem de fazer. Eu tô numa correria que não dá tempo nem de assistir um filme. Eu falo que quando eu vivia em desequilíbrio lá, né? Que eu me sentia que eu precisava trabalhar muito, precisava realizar e que eu, trabalhando muito, eu consegui alguém que visse em mim o valor que eu não via na época, né? Eu lembro que eu não parava para assistir um filme durante a semana. Não parava, não tinha descansos de almoço. E eu vejo muitas pessoas falando, inclusive, né, eu vejo pessoas até dando esse conselho, dizendo que você tem que trabalhar muito por um tempo e depois você descansa. Não, você tem que saber que você, em virtude, a sua vida, ela vai ser a mesma. Vida em abundância. As coisas vão mudando de acordo, né? Você vai recebendo de acordo com o que você vai plantando, mas o sentimento de harmonia com a vida, ele começa onde você está, independente da situação financeira, independente é você em essência. E aí eu vejo, né, voltando a falar, a pessoa fala, eu não vou assistir filme porque eu não posso perder 10 minutos do meu dia ou 1 hora do dia. Gente, eu já passei por isso, eu não perdia 1 hora do dia. E ali parece que quanto mais trabalhava, quanto mais se dedicava, pior as coisas ficavam. Por quê? Porque estava identificada com a personalidade. Não tinha aí uma identidade de essência, uma identidade de ser espiritual que vive uma experiência humana. E aí o medo, né, a falta de confiança, que traz a ansiedade, que traz o sentimento de falta de reconhecimento. A pessoa trabalha muito e vai para a correria mesmo, que não para por nada. Traz aí o 6º ponto, que é a desilusão. Chega um momento, né? Às vezes é um momento no dia, quando a pessoa para, sente, o pé tá doendo, né? Que eu usava muito salto, então às vezes eu parava 9 horas da noite com o pé doendo muito. E aí dava uma desilusão, mas eu ali na personalidade, não. Isso é só por um tempo. Eu vou trabalhar aqui e depois isso vai mudar. Eu preciso fazer algo a mais. E aí, mas lá no fundo tinha uma desilusão. Essa desilusão, por quê? Porque quando eu olhava para a vida, eu via que as coisas não estavam de fato acontecendo. Tinha alguma coisa, parece que estava bloqueando a vida, sabe? Os ciclos que repetia, e eu olhava e falava, não, eu não vou passar por isso mais. E aí já tinha saído de um ciclo de fundo do poço, falava, não vou passar por isso mais, e aí procura a pessoa e tenta e vai, e trabalha muito e correria, e vai, não sente reconhecido, vai lá, faz promoção, e era uma ansiedade para resolver aquilo logo, vergonha, medo, né? Aquela falta de confiança de que, será que agora vai dar certo? Lá no fundo, tinha uma falta de confiança, e aí trazia essa desilusão.
Porque a desilusão também era porque o entorno eu abri mão da vida. E eu vejo pessoas que abrem mão da própria vida. Sabe? Não tem um tempo para ela, abre mão de tudo para o outro, para agradar o outro, para trabalhar, abre mão da própria vida. E sentindo assim, não, mas eu tenho que fazer isso. Gente, é só uma ilusão da personalidade. Então, esses 6 pontos, a desilusão, o medo, a ansiedade, a falta de reconhecimento, né? E trabalho duro e correria traz para a pessoa uma desilusão. E a desilusão é uma falta de fé. E quando eu falo aqui de falta de fé, eu não estou falando de falta de fé, é falta de fé na coerência que você tem com Deus e com você mesmo, porque vida é abundância. Gente, Deus é vida, nós somos o centro, nós estamos conectados. E falo para você um exemplo, né? Eu tenho aqui esse copo de água, né? Tem aqui um copo de água. A gota, se eu tiro uma gota desse copo, ela continua sendo água, mas ela é uma gota. Eu jogo aqui, é uma gota. E se eu pego esse copo de água e jogo em um balde, continua sendo água, mas é um balde. E aquela gota é a mesma água, ela está naquele balde de água. E se eu pego o balde de água e jogo no rio, vai continuar sendo água, mas só aumentou a quantidade. E o rio deságua no mar. Então, olha esse exemplo, assim somos nós em essência. A gota e o mar é a mesma água. Agora, como essa água, essa gota vai se sentir separada, ela é só uma gota. O rio separado do mar é um rio. O balde de água separado do rio é um balde de água. Mas o copo de água separado do balde é um copo. Mas a gota separada é uma gota. E é água do mesmo jeito. Assim somos nós em essência. Então, sair dessa desarmonia com a vida, sair dessa identificação com uma personalidade, do ego da personalidade, e voltar para o centro que somos nós, voltar para quem nós somos no centro. E isso é sair da posição de vítima, sair, sabe, do reagir, é se acalmar, entrar em harmonia com a vida, sair, eliminar as crenças. Para isso é preciso parar de acreditar em tudo que você acredita, tudo que te falaram, em acreditar em tudo, é muitas coisas, e aí vai, porque me falaram que se eu fizer isso, sair. Neutralidade, eu sempre venho falando, a neutralidade é o segundo ponto. O primeiro ponto é assumir a responsabilidade de tudo o que você já foi, que você é, assumir quem você é, assumir a sua personalidade, conhecer quem você é em personalidade, conhecer como você pensa e entender, conhecer como é as suas emoções e por que você sente essas emoções, conhecer o que você está, como você está agindo na vida. Você tem uma vida de correria? Para olhar. Por que eu estou com correria? Você está trabalhando muito? E por que você está trabalhando muito? Você sente que não está sendo reconhecido? É parar e pensar, por que eu não estou sendo reconhecido? Peraí. Aí tem a ansiedade? É entender por que da ansiedade. O medo, por que eu sinto medo? A desilusão, por que eu estou sentindo essa desilusão? Tudo isso, tudo que eu falei aqui se resume em uma coisa.
emoções. A nossa emoção de quem nós somos, quando paramos para pensar em nós, quando olhamos para a nossa vida, precisamos olhar quais as emoções estamos tendo. Se for uma emoção de que eu sou pequeno, de que eu sou assim porque algo aconteceu na minha vida, por causa do meu passado, tudo isso é uma grande ilusão. Se desvencilhar de tudo isso, sair, sabe? Voltar para o aqui e agora, entrar em harmonia com a vida. E eu repito, vida em abundância. Você é o centro, é você sentir isso que você é o centro. E é aí que tudo começa a mudar. Porque quando você muda essa emoção, é um caminho de retorno, você retorna para você, para quem você é em essência. E aí, de fato, tudo começa a acontecer em equilíbrio. Né? Eu falo que sair desse movimento, fazer esse movimento, né? Sair dessa posição aí de desilusão, de vítima de trabalho duro, é deixar de ser, vou falar aqui sobre personalidade, né? Sair de uma personalidade de perfeccionista e ter uma essência de responsabilidade. Ao invés de ser um ajudante para querer fazer tudo, mostrar que você eu preciso fazer para as pessoas, eu vejo assim, eu senti que nesse momento que a gente está passando, né? Parece que quem não está indo na rede social falar do problema do Rio Grande do Sul é porque não está tendo empatia. Isso não é verdade, não precisamos saber qual a empatia há dentro de nós, porque quando vivemos no sentimento de empatia, quando vivemos no sentimento de amor alinhado com a vida, com a virtude de quem somos em vida, automaticamente nós estamos nessa vibração no entorno, no geral. Então, a nossa vibração, independente se a gente fala ou não, estamos emanando uma vibração boa para todo, para tudo e para todo. Inclusive para os nossos problemas, que aí eles começam a se resolver. E sair do ego, do realizador, daquela pessoa que tem que realizar, para ser uma pessoa que tem concentração, que ela vai realizar aquilo que é necessário naquele dia, não precisa trabalhar duro, sair feito doido, deixando de olhar para si, deixando de ter um momento com a família, abrindo mão da família, abrindo mão da própria vida, para mostrar, né, que eu tenho que fazer porque eu aprendi que eu preciso fazer isso. E isso é sair dessa ilusão do ego de realizador e passar a ter concentração. Sair do ego do individualista, de uma personalidade, né, individualista, que é uma personalidade. Uma pessoa individualista não é aquele individual. Geralmente é a personalidade de uma pessoa que fica lá no canto dela, sentindo que alguém tem que dar carinho. Ai, eu me sinto tão carente. Ai, eu tô tão depressivo. Sair dessa aspecto de personalidade, de ego de personalidade, e sim ser uma pessoa criativa, usar a criatividade que tem nela em essência. Sair do isolamento mental, sabe aquela pessoa que quer buscar sempre mais conhecimento, sempre quer buscar mais e acha que se tiver mais um curso ou se for uma pessoa que se apresenta de acordo com o que o outro está falando, vai ser mais valorizado. É sair disso e ter uma mente inovadora, sabe? Ser uma pessoa que tem inovação. Sair do desconfiado, do medo. Uma pessoa desconfiada, ela não tem coerência, ela não é independente. Sabe? Uma pessoa que vive no medo, sempre aqui na mente, com muita ansiedade, porque ela não tem independência. Porque a ansiedade tira a independência da pessoa. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa acha que eu sou muito independente porque eu vou lá, eu resolvo tudo e eu tô aqui, tô planejando porque eu vou fazer isso. Isso é dependência emocional
da personalidade, do ego da personalidade. E aí essa pessoa fica desconfiada e não confia e tem muito medo. Sair do ego do dispersivo, aquela pessoa que quer realizar um monte de coisa, geralmente trabalha muito, trabalha duro, sabe? Vai pra vida e se dedica demais, mas ela está se dedicando porque ela tem uma ansiedade de alcançar um objetivo, mas não tem a confiança de quem é em virtude. Então, sair dessa dispersividade, né? E se tornar uma pessoa que realmente tem criatividade, que realmente faz a coisa acontecer, mas na essência. Sair do desconfiamento, sabe aquela pessoa que gosta de desafio, sair do mundo do desafio e sim aproveitar a liderança que há em nós. Sair daquela passividade também, né? Porque às vezes a pessoa trabalha muito porque ela está numa passividade, que tem medo de mudar a profissão, mudar de profissão, tem medo de mudar de profissão, tem medo de se dedicar a algo que lá no fundo ela gosta de fazer, mas ela, ninguém, acho que isso não vai dar certo, acho que isso não dá dinheiro. A pessoa acha que ela vai dar conta de todos os desafios e acredita, quando você vai para a vida achando que você precisa de desafios, que você vai dar conta, que você tem força para trabalhar, então você vai trabalhar muito. Acredita, isso é uma desarmonia com a própria alma. Eu volto aqui a falar, né, que eu deixo sempre uma metáfora, né, que é da carruagem, né? O nosso corpo é uma carruagem. A nossa mente é o condutor dessa carruagem. É o cocheiro lá que conduz a carruagem, o cocheiro que conduz o cavalo, os cavalos, na verdade. E os cavalos são as nossas emoções. Então, imagina se o nosso corpo é uma carruagem, a nossa mente é o cocheiro que conduz o cavalo, os cavalos, e os cavalos são as nossas emoções. Quem nós de fato somos? Nós somos a essência da alma. Quem está dentro da carruagem, aproveitando a viagem, sentado, aproveitando a viagem. E para isso acontecer, é preciso ter uma harmonia com a essência. Porque somente uma pessoa que tem a virtude de responsabilidade, de empatia, de concentração, de criatividade, de inovação, de independência, produtividade, liderança e serenidade, que são 9 virtudes, de acordo com as 9 personalidades, 9 virtudes, somente pessoas que têm uma vida em harmonia com essas 9 virtudes, que sim, sabe do seu valor, tem uma identidade baseada nessas virtudes, sim, essa pessoa não precisa trabalhar muito, ela vai trabalhar, mas ela vai trabalhar para produzir. Essa pessoa, ela, independente do tanto que ela vai trabalhar ali, ela vai trabalhar em harmonia e vai produzir, vai se tornar uma pessoa muito produtiva. Essa pessoa vai sair do medo, não vai precisar ter medo, sabe? Porque o medo é falta de confiança. Essa pessoa vai sair aí do medo e vai ter confiança em quem ela é. Essa pessoa vai ter equilíbrio espiritual e ela não vai ter ansiedade. Essa pessoa vai sair da falta de valor, de querer receber reconhecimento de outras pessoas, e ela vai saber o reconhecimento que ela tem. Porque quando você sabe quem você é, em essência, quando você se apresenta para a vida, para o mundo, você vai realizar o seu propósito de vida, independente do que trabalho que você escolheu, porque isso depende de propósito. Cada um de nós viemos aqui para exercer uma função. E essa função geralmente é o que eu entrego para a vida, como eu estou fazendo esse trabalho. E quando estamos em harmonia com a essência,
independente desse trabalho, tudo vai acontecer. Então, resumindo a live de hoje, se você sente que há alguma coisa na sua vida que está bloqueando, que parece ter um bloqueio, que o ciclo se repete, que emocionalmente, quando você para pensar em você ou para sentir quem de fato você sente que não está sendo reconhecido, há em você uma essência de vida, há em você vida em abundância. Você só precisa encontrar essa harmonia.